Muitos dos seus problemas vão sumir a partir do momento em que você começar a se responsabilizar pelos seus atos. E neste vídeo vamos falar um pouco sobre isso. Como assim, Irina? Se eu começar a me responsabilizar pelos meus problemas, eles vão sumir? Não é sumir assim, vamos dizer. Mas a partir do momento em que você começa a se responsabilizar pelos seus atos, pelas suas ações, pelas decisões que você toma, se alguma dessas coisas começarem a dar errado, você é o responsável e você consegue arrumar essa situação. Aos meus 17 anos, eu cheguei na minha mãe e falei assim: mãe, eu sou lésbica. E essa minha ação, ela vai contra os princípios da minha mãe. Então, naquele momento, nossa, minha vida virou um inferno, né, entre aspas, porque a minha relação com a minha mãe desgastou muito, a gente não tinha mais respeito de mãe e filha. Nossa, a nossa relação virou um caos mesmo. Aí eu pensei, bom, essa situação toda tá acontecendo por minha causa, porque eu que decidi falar que eu era lésbica, né, que eu não sou lésbica, mas na época eu achava que eu era, então tava confusa e tudo mais. Então aquela situação ocorreu por minha culpa. Aí eu falei assim, bom, cara, eu preciso resolver essa situação, né? Beleza, liguei pro meu irmão e falei assim, bom, tá acontecendo isso por conta disso, o que que eu faço pra resolver isso, né? Aí meu irmão me sugeriu, né? Você pode mudar pra casa do seu pai. Meu pai mora aqui em Mato Grosso do Sul e a mãe morava em Santa Catarina. Então, beleza, vim pra casa do meu pai. Então vim morar com meu pai, onde é um cara tranquilo, bem mente aberta. E ele entendeu essa fase que eu estava passando. Eu digo fase de mim, particularmente, porque eu achava que eu era lésbica e hoje em dia eu sei que eu não sou. Então foi meio que uma fase ali que eu, sei lá, talvez eu estivesse só querendo, sei lá, afrontar minha mãe de alguma forma, não sei. Eu acho que eu estava numa fase muito rebelde, não sei o que aconteceu. Mas enfim, se eu tivesse insistido naquela tecla que muitas pessoas insistem, minha mãe tem que me aceitar, minha família tem que me aceitar, minha mãe tem que me aceitar, minha família tem que me aceitar, a sociedade tem que me aceitar. Se eu ficasse nessa tecla, cara, eu ia ser a pessoa mais infeliz, eu tenho certeza. Meu problema não ia estar resolvido, né? Hoje em dia estou longe da minha família, porque aqui em Mato Grosso do Sul não tenho mais parentes, né, de sangue e tudo mais. Minha família tá distante, mas hoje a relação que eu tenho com a minha mãe, ela é 1000 vezes melhor. Então foi muito melhor eu ter vindo pra cá, morar com meu pai, aproveitar um tempo com ele e tudo mais, do que eu ter ficado lá com a minha mãe. E meio que tentar obrigar, né, entre aspas, que ela me aceitasse, tipo, a força, né, forçar ela a me aceitar. Porque eu tava na casa dela e tudo mais, leis dela, né. Então, hoje em dia eu estou aqui, moro só eu e meu irmão, estamos tendo uma vida maravilhosa, muito saudável, vamos dizer assim, nossa relação é maravilhosa. Então, a minha vida hoje em dia ela está muito melhor, porque eu tomei responsabilidade dos meus próprios atos. Naquela época, é claro que eu não tinha noção disso, né? Mas hoje em dia eu tenho um pouco noção disso e eu só peguei essa situação para dar um exemplo mesmo, porque naquela época eu nem sabia disso. Mas o que me inspirou mais a vir fazer esse vídeo foi uma outra situação, que eu vejo que hoje em dia muitas e muitas pessoas passam por ela e a gente olha e fala tipo, caramba, isso é tão normal, né? Mas aconteceu uma situação esses dias comigo e eu fiquei, caramba, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Uma pessoa chegou em mim e falou assim, ah, Irina, eu fui lá, aí eu bebi, fiz isso, fiz aquilo outro, e nossa, falou um monte de coisa que tinha feito. Aí falou assim, ah, mas eu nem tava afim de fazer isso. Aí eu falei, por que você fez então? Ah, porque fulano de tal veio me buscar, daí me levou pra lá e eu fiz. Gurizada, é complicado. Mas eis a questão, se você se responsabiliza pelos seus atos, você nunca vai falar uma frase dessa, tipo, ah, fulano de tal veio aqui me buscar, por isso que eu tô indo lá. Ah, fulano de tal me ofereceu um cigarro, por isso que eu fumo. Ah, fulano de tal fuma maconha e me ofereceu, por isso que eu fumo. Ah, fulano de tal bebe pinga e me ofereceu, por isso que eu... Não, isso você está culpando o outro pelas suas ações, pela sua responsabilidade, tirando a responsabilidade dos teus erros e colocando ele nos outros. E isso não é atitude de uma pessoa responsável. Então, se uma pessoa me perguntar, Irina, por que você bebeu? Por que você fumou? Eu falo assim, cara, eu bebi porque eu queria ficar muito bêbada,
porque eu tô com um grande ódio do meu corpo, eu olho, eu tô inchada de cerveja, eu quero ficar mais inchada ainda, quero ter problema no meu rim, eu quero desidratar o meu corpo, eu quero passar mal no outro dia, ficar tomando água o dia inteiro e a sede nunca passar, por isso que eu bebi. Beleza. Pronto, falou a verdade. Essa é a responsabilidade e essas são as consequências dos seus atos. Agora falar assim, eu fiz isso porque fulano de tal me influenciou, eu fiz aquilo porque fulana me convidou pra fazer, eu achei legal e... Cara, não, você faz as suas coisas porque você quer, porque você escolheu aquilo. Fulano de tal não tem nada a ver com você. Se fulano de tal falar assim, vamos jogar da ponte, você vai se jogar da ponte também? Não vai, né? Então você só faz coisas que você quer, não porque alguém te obrigou, alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou assim, cara, vamos ali fumar um narguilé comigo? Vamos quebrar a quarentena e vamos fazer isso? Não, você é responsável pelos seus atos. A partir do momento em que você começa a falar, não, eu fiz isso porque eu quis, porque eu sou responsável pelos meus atos, ninguém me influenciou, aí sim, porque se alguma coisa der errada, aí você consegue resolver, porque se a culpa for do outro, como é que você vai resolver os seus problemas? Se o motivo pelo qual você sente ciúme de uma pessoa, se a culpa é dela que você sente ciúme dela, como é que você vai resolver esse problema consigo mesmo? Se você é alcoólatra e a culpa é do teu amigo que te leva para os lugares, como é que você vai resolver esse problema se a culpa é dele? Se é ele que tem que resolver isso? Como é que você vai conseguir parar de fumar cigarro se você vai para casa de um amigo e ele te oferece? Se não é você que fuma porque você quer, como que você vai resolver esse problema que você tem com o cigarro? E não só esses, entre vários outros problemas com família, problema com namorado. Se a culpa é do outro, não tem como você resolver, entendeu? Se a culpa é dele, ele que tem que resolver. Agora, se você fala assim, não, a culpa é minha, a responsabilidade é minha, aí sim você consegue resolver os seus problemas. A responsabilidade, ela é uma coisa que ela vem com o tempo, com a maturidade. A partir do momento em que você vai se tornando uma pessoa mais madura, a responsabilidade, ela vem automaticamente. Ou às vezes não, como é caso de muita gente que eu conheço. Mas enfim, com certeza você já ouviu falar assim, o menor de idade é responsabilidade dos pais. Porque quando a criança ela vai crescendo, beleza, quebrou um copo ali, ela não tem ainda uma noção, tipo, eu não posso encostar nesses cacos de vidro porque vai me quebrar. Se um bebê vê um copo quebrando, ele vai querer pegar aquele caco de vidro, porque ela não tem noção, tipo, isso aqui pode me cortar, vai me ferir a mão. Mas com o tempo que ela vai crescendo, que ela já se acidentou uma vez com aquela mesma situação, ela vai tentar evitar. Então, isso vai tornando a pessoa mais responsável. Então, quando a gente fala assim, não foi minha culpa, foi culpa de fulano, então quer dizer que você está agindo como uma pessoa inocente. Assim como o bebê pega a mamadeira e se alimenta ali, porque a mãe tá dando pra ele é muito inocente pra entender, tipo, se aquilo faz mal ou se faz bem pra ele. Ele só bebe porque dão pra ele. Então, se você fala que a culpa é do outro porque você faz suas ações, você está agindo como um bebê. Como uma criança inocente que não se responsabiliza por nada. Como uma pessoa que ainda é responsabilidade dos pais. Então, vamos nos responsabilizar pelas nossas ações, porque é somente nos responsabilizando que a gente consegue resolver esse problema. Se a culpa for do outro, não tem como a gente fazer nada. E é isso aí, galerinha. Vamos ser responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas ações, pelos nossos sentimentos e assim conseguir resolver nossos problemas. Um beijo e até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E qualquer sugestão ou dúvida é só deixar nos comentários. Até a próxima!